Anunciado por 8 milhões, o Hospital de Campanha de Natal já soma contratos de 28 milhões de reais. E é para explicar mais essas despesas, já está aqui conosco no estúdio da 96 FM, o secretário municipal de saúde, Dr. Jorge Antunes, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, doutor Jorge. Boa noite, meus amigos. Boa noite aos ouvintes. Por que esses gastos, a previsão inicialmente não era de 8 milhões? Não, veja bem, amigo. Na realidade, quando eu dei a minha primeira entrevista, se alguém for buscar essas gravações, vai perceber que na minha entrevista eu disse que hoje, no dia da entrevista, eu disse: hoje nós já gastamos 8 milhões, podemos chegar de 10 a 12 milhões. Esse valor se refere à estruturação daquele ambiente, ou seja, a parte de engenharia, alvenaria, elétrica, hidráulica, camas, colchões, móveis, etc. Então, esses 8 milhões se referem a isso, a estruturação física. E era 8 milhões à época, e eu disse que nós ainda estávamos em obra. Então, isso é uma primeira parte. Quando se coloca 29 milhões, se a gente olhar direitinho o que está sendo colocado aí na composição dessa estruturação, a gente vai ver que tem um equívoco. Aí não tem, essa outra parte não é a estruturação do hospital de campanha. Isso aí já é parte do custeio, já é parte do funcionamento. Esses 19 milhões, explicando o valor desse contrato de 19 milhões, também, se for observado, é um valor referente a um contrato para 6 meses. E é um contrato estimativo. Significa dizer que eu só vou pagar pelo serviço efetivamente realizado. O que é que significa isso? Nós temos o discurso meu que cada ação minha, dentro da Secretaria de Saúde, é implementada de acordo com o quadro epidemiológico atual. Então, eu tenho uma medida hoje, amanhã, se o quadro mudar, eu vou me adaptando a esse quadro epidemiológico. Para o momento, eu vou precisar de aproximadamente 30% desse contrato. Então, significa dizer que eu só vou pagar por 30% desse contrato, que é o que efetivamente eu vou utilizar. Doutor Jorge, só então uma pergunta. 100 leitos que tem lá no hospital, no Parque da Costeira, então fica referente a 30% desse contrato? Não. Vamos lá. Esse contrato ele vai me dar cobertura para o hospital de campanha, que são 100 leitos de internação clínica, mais 20 leitos de UTI. O hospital dos pescadores, que eu devo receber dentro de uns 15 dias, mais ou menos. E provavelmente, ainda não tenho certeza, vai depender do levantamento do quadro de pessoal que eu vou remanejar do hospital municipal para o hospital de pediatria, porque nós não temos hospital de pediatria. E lá dentro do hospital municipal nós tínhamos alguns pacientes de pediatria que não poderão conviver com os pacientes Covid. Então, é para esses 3 hospitais. Então esse valor é para 3 locais diferentes? Para 3 locais diferentes. E torno a repetir, é um valor de 6 meses e um valor estimativo. E aí, por que eu estou falando do valor estimativo? E eu faço questão sempre de frisar a análise do quadro epidemiológico. Vocês falaram aqui de um cenário que foi apresentado pelo Estado, e eu não posso descartar 100% o que o Estado coloca. Então eu tenho que estar pronto, e aí vem um lemazinho das Forças Armadas que diz que você quer a paz, se prepara para a guerra. Então nós temos ali, dentro do hospital de campanha, a possibilidade de ampliação para 200 ou mais de 200 leitos. E esse contrato já prevê, nós já temos um percentual aí de 20%, caso eu tenha necessidade de ampliar aquele hospital, de eu sair dos 100 para 150 ou mais. Secretário. E aí eu vou utilizando essa mão de obra à medida que eu for precisando. Eu não vou utilizar essa mão de obra toda agora. Quando o Estado divulgou o hospital de campanha na Arena das Dunas, a gente criticou aqui o valor, 37 milhões, mas era um valor que incluía tudo. O senhor falou que foram 12 milhões já na recuperação do prédio. Com uma estimativa de até 19 milhões para técnicos, com mais 7 milhões para a ASG, já vão 38 milhões, fora os médicos que deverão ser contratados. Quanto vai custar, no máximo, o Hospital de Natal? Por que a Prefeitura não divulgou toda a estimativa? Por que não se sabe ainda, já que há um plano de contingência, quantos serão os profissionais que vão ser necessários? Não, veja, torno a repetir. Eu tenho o dimensionamento do pessoal do Hospital dos Pescadores. Tenho o dimensionamento do pessoal do Hospital de Campanha. Isso já tenho desse dimensionamento.
Eu sei quantos enfermeiros eu preciso, eu sei quantos técnicos de enfermagem eu preciso, eu sei quantos nutricionistas, fisioterapeutas, quantos ESGs, inclusive esse dimensionamento quem fez foi eu. Então eu tenho esse quantitativo todinho. E eu posso mandar para vocês, sem problema nenhum, esse quantitativo por cada hospital, inclusive com valores que eles custarão para os cofres públicos. Isso aí se refere a custeio, a manutenção, a despesa mensal. A estruturação do hospital é uma coisa diferente. Eu, particularmente, você está comparando com o Hospital do Estado, eu nunca comparei com o Hospital do Estado, eu nunca fiz comentário a respeito do Hospital do Estado. Eu não tenho nada contra isso. Eu não estou comparando aqui a questão de Natal ou Prefeitura, mas a questão dos números e como isso foi informado. A gente foi informado que o Estado teria um hospital dentro de um estádio por um valor tal, não estava muito claro, criticamos, mas era o valor total estimado. E pelo que estamos acompanhando, a Prefeitura está começando a soltar a conta-gotas contratos estimados, sendo que até agora não sabemos qual é a estimativa global prevista para ser investida no combate à pandemia no município. É isso que eu estou apontando. Por que falta uma estimativa global? Por que não foi informado isso até agora? Tá, mas veja só, vai ser informado. Inclusive tem... Esse trabalho está sendo feito para ser apresentado amanhã lá na Procuradoria do Estado, por uma determinação do prefeito, que ele tem muito zelo com essa prestação de contas, inclusive porque nós recebemos recurso federal e recursos de doações, e ele quer dar mais transparência a esse processo. O prefeito Álvaro Dias nos cobra todo dia, só que essas despesas, elas ainda não estancaram. Nós estamos em fase de implantação de um hospital. Quando eu disse a você que eu saí de 8 milhões podendo chegar a 12, você praticamente agora você já disse que eu gastei 12. Não, eu falei aqui os custos estimados. Sim. Estimado em 12, estimado em até 19, estimado em até 7. A pergunta eu repito, qual é o valor máximo estimado para Natal combater a pandemia de Covid-19? Eu não sei. Espero que o senhor saiba, é isso que eu estou questionando. Bom, mas você praticamente disse, eu posso colocar para você, porque essa somatória, veja o que eu acabei de dizer a você. Nós temos até amanhã, que é a quarta-feira, para fazer todo esse levantamento. Por dois motivos. Primeiro, porque o prefeito nos cobra, ele quer transparência, quer colocar num portal de transparência todos esses valores, todo o recurso que entra e todo o recurso que sai, ele quer que seja colocado no portal de transparência, despesa por despesa. Seja o que for, um parafuso, ele quer que seja colocado nesse portal da transparência. E também nós temos que apresentar essa mesma prestação de contas, isso mesmo que você acabou de me pedir, inclusive muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque é a mesma coisa que o Ministério Público está pedindo, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Dr. Xisto Tiago, do Ministério Público do Trabalho, que foi um dos que mais movimentou o sistema de doação através daquele Ministério Público. Mas aí é aquilo que eu disse, eu tenho um tempo para fazer essas contas, porque a mesma equipe que eu tenho para operacionalizar tudo isso, essas contratações, é a mesma equipe que vai fazer conta. E aí eu já me comprometo com vocês. O mesmo documento que eu mandar para o Ministério Público, eu mando para vocês. Doutor Jorge, o senhor falou aí do gasto com estruturação. Esse gasto, por exemplo, as camas, o material para esse hospital, isso é alugado ou vai ficar no patrimônio do município? Vai ficar no patrimônio do município. Porque nós temos, como eu disse a você, nós temos outros hospitais. E aí nós vamos precisar dessas camas. Então todo o material que será utilizado lá, esse material de estrutura, depois o município irá realocar para as minhas unidades. A única coisa que nós poderemos dizer que não fica é a parte que nós fizemos de estruturação, de rede elétrica, rede hidráulica e tal, porque é num prédio que não é nosso. Vocês têm uma estimativa de que vai ser necessário contratar quantos médicos? Eu tenho estimativa não. Eu já tenho uma certeza, isso já está contratado, esses médicos estão contratados. Eu não vou lhe dizer o número exato agora, mas eu vou lhe dizer a composição da escala mais ou menos. Eu tenho lá 100 leitos e eu tenho o diarista, que nós chamamos, que é aquele médico que tem que ir todos os dias pela manhã, e o cálculo é feito com um médico para cada 10 pacientes. Significa dizer que eu tenho aí 100 leitos,
eu tenho 10 médicos diariamente lá dentro funcionando. E um médico no plantão. É o que a gente chama da assistência horizontal e a vertical. 11 médicos por dia. Então, isso aí eu tenho certeza absoluta. Tenho também, como eu já disse a você, a mesma certeza eu tenho para todos os outros profissionais. É óbvio que, como são muitos, o número não fica na cabeça. Mas eu tenho isso tudo muito bem feito, muito bem elaborado, inclusive utilizando as técnicas dos conselhos, do conselho de enfermagem. Existe toda uma técnica para dimensionamento de pessoal, onde a gente leva um sistema de classificação do paciente de acordo com o grau de cuidado que ele necessita. Então tem toda uma técnica para se dimensionar esse pessoal, e nós fizemos tudo dentro da técnica. Esse plano que o município montou, com relação a equipamentos, respiradores, como é? Vai precisar contratar, vai ser dado, o município já tem compra nesse sentido. Esses contratos que vêm sendo firmados contemplam também equipamentos, especialmente para leitos de UTI intensivo e semi-intensivo, já que, me corrija se eu estiver errado, o Hospital Municipal de Campanha vai ter 20 leitos de UTI. Como é que vai funcionar? Como é que vão funcionar essas UTIs? Ótimo, amigo. Perfeita a sua pergunta. Eu tive uma reunião agora, eu estava na Secretaria de Estado, e nós estávamos exatamente alinhando esse aspecto. Porque quando nós começamos a montar o nosso plano de contingência e a preparar a nossa estrutura, muito antes do Hospital de Campanha, porque nós já vínhamos trabalhando nesse aspecto, nós iniciamos uma compra dos equipamentos de UTI, que não são só respiradores, são respiradores, monitor cardíaco, cardioversor, bombas de infusão e as camas. E essa compra já estava feita. No meio do caminho, perto de entregar, o Ministério da Saúde fez aquele trabalho de confiscar todas as compras e de ficar centralizado no Ministério da Saúde a distribuição desses equipamentos. Então, hoje nós temos mais de 100 leitos entre o Natal e alguns 2 ou 3 municípios e o próprio Estado, dependendo desses equipamentos que deverão vir do Ministério da Saúde. Inclusive, eu vou voltar para uma reunião com o prefeito e um dos assuntos que eu tenho com ele é dele começar a fazer um trabalho junto às nossas pessoas que possam ter influência no Ministério da Saúde para trazer esses equipamentos para Natal. Porque as estruturas físicas dessas UTIs e o quadro de pessoal nós já temos. Como é que o senhor está... Como é que a prefeitura está preparada? Porque tem a questão da ambulancioterapia, tem a questão do pessoal do interior que acaba vindo para Natal. Como é que Natal vai atender essas pessoas que a gente sabe que vai acabar aqui na estrutura aqui hospitalar de Natal? Mais uma vez, é inevitável. Por isso que a nossa estrutura tem essa dimensão tão grande. Por isso que ele está com uma dimensão maior do que talvez a própria necessidade do município de Natal. Nós não temos como escolher paciente. Não dá para dizer, você é de Natal, entra, você é do interior, entra. Até porque nós temos municípios que são muito pobres, na situação muito pior do que a nossa. E aí, nesse momento, a gente tem que estar unido mesmo. Tem uma estimativa quando o hospital vai ser inaugurado? Olha, o hospital ele é para ser inaugurado essa semana, a determinação do prefeito foi de segunda-feira, mas é óbvio que aquelas coisas de reforma, quando você vai para dentro, que pensa que vai abrir, aí vem uma torneirinha daqui, vem um parafusinho dali, não sei o que, mas a ideia é que ele seja aberto agora, essa semana. Como nós não temos ainda pacientes para aquele hospital, porque nós temos ainda o hospital municipal, com capacidade para 60 leitos de internação clínica e 10 leitos de UTI, nós temos folga suficiente para fazer os ajustes finos naquele hospital. Quando será o pico da doença aqui em Natal? Final de abril, começo de maio, nós teremos uma elevação significativa nesse número de casos. Por quê? Porque agora nós vamos começar a perceber na população de baixa renda. Nós saímos agora das classes A e B, esses já foram saturados, imunizados, quem tinha de adoecer praticamente já adoeceu, e agora o que nós vemos esse aglomerado de gente em todos os lugares. A gente passa na rua, vocês estão cansados de ver, ontem eu passei ali no Nordestão, tinha um povo recebendo um dinheiro, não sei o que era lá, era um tumulto de gente. Você passa na frente do Correio, é outro tumulto. Você passa na Zona Norte, o povo está na rua como se nada tivesse acontecendo.